Saudações a todos, muito bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo hoje e na ocasião, eu gostaria de fazer este vídeo falando sobre as crianças, um alerta para as crianças, mas também para os pais, para a sociedade, para a humanidade de uma forma geral, É um vídeo de alerta sobre as crianças, tá bom? Bom, o que eu vou trazer aqui não tem nenhuma abordagem pedagógica, o que eu vou trazer aqui não tem nenhum caráter assim pedagógico ou psicopedagógico, ou então educacional, tanto que minha formação é outra, eu sou fisioterapeuta, terapeuta holístico, tenho também outras formações, na área de publicidade e propaganda, design gráfico, web design, enfim, a minha área é outra. Então eu vou abordar hoje um aspecto mais espiritual e, claro, abordando o aspecto espiritual, consequentemente, a gente acaba abordando também sobre educação, sobre psicologia, Inevitavelmente, a gente acaba também abordando temas educacionais, pedagógicos, psicológicos, enfim. Mas já adianto aqui a todos vocês que o conteúdo deste vídeo não tem nenhum caráter pedagógico, educacional ou psicoterapêutico ou psicopedagógico, tá bom? Porque o que eu vou trazer aqui, ele tem um caráter mais espiritual, tá? Mas como eu disse para vocês, tudo aquilo que trazemos de conteúdo espiritual, inevitavelmente, a gente também acaba abordando, todos os outros conceitos. Então, sim, o tema, o conteúdo, também vai abordar um pouquinho sobre o aspecto pedagógico, psicoterapêutico ou psicopedagógico, educacional, mas é de caráter espiritual, tá bom? Só para deixar bem claro aqui, tá? Então vamos lá. Como eu sou pai, eu tenho um filho pequeno, então como pai eu também venho através deste vídeo trazer uma contribuição a todos, Então sinto esta responsabilidade de pai para informar a todos os outros pais, mães, familiares, enfim, sobre alguns detalhes importantes referente às crianças, tá bom? Então vamos lá. Vou abordar então o tema, tá? Voltado mais ao caráter espiritual, Porque o conteúdo de todos os vídeos é de cunho espiritual, tá bom? Posso abordar também outros temas, outros assuntos, já que eu tenho também outras formações, então posso contribuir também com outros detalhes importantes, agregando algumas áreas em comum junto com a espiritualidade, tá bom? Então vamos lá. Não sei se vocês estão percebendo, mas estão reencarnando muitas crianças diferentes, Crianças inteligentes, crianças com uma capacidade intelectual muito grande, Vemos, por exemplo, na internet, através do YouTube ou através de outras fontes ou redes sociais, sem citar nomes aqui, mas existem outras redes sociais, outras fontes na internet, outros meios de comunicação, inclusive este aqui, onde muitas crianças com a mais tenra idade já manifestando seus atributos, suas qualidades, virtudes, além da inteligência, Então vemos crianças
com uma inteligência precoce, né? Parece que a criança já nasce, né, sabendo, por exemplo, né, mexer no celular ou em aparelhos eletrônicos. Parece que a criança já nasce consciente, né? Ou seja, já sabe do que está acontecendo, ter um olhar, uma expressão, uma fisionomia que deixa muitos atônitos. Ou seja, parece que essas crianças que estão reencarnando hoje vêm com uma bagagem muito maior, né? E não é por menos, tá? Os espíritos que estão reencarnando, tá, vêm com uma bagagem maior. Consequentemente, nós, quando formos reencarnar, nós também reencarnaremos com uma bagagem maior. Por quê? Porque nós estamos nesta vida, por exemplo, né, nesta encarnação, estudando, trabalhando, aprendendo, progredindo, evoluindo. Então, consequentemente, né, na próxima geração, né, todos nós reencarnaremos com uma bagagem também um pouco maior, adquirido pelas experiências através das reencarnações, né? Mas existem crianças que vêm com uma bagagem maior, não somente por causa também de sua evolução espiritual, adquirida encarnação após encarnação, o que ocorre com todos nós, mas muitas crianças estão vindo de outros planetas, né? Muitas crianças híbridas, né? As quais alguns especialistas, né, as caracterizam como criança índigo, criança cristal, né, e outros nomes similares. Tudo isso apenas para determinar, classificar, né, e categorizar as diferentes crianças que se expressam com suas qualidades e virtudes destacáveis, né? Pois existem muitas crianças que possuem altas habilidades, né? Uma capacidade maior que outras. Existem crianças que têm um QI maior que outras na área intelectual, por exemplo, mas existem outras crianças que têm um QI biomecânico maior que outras crianças, tá? Então, existem crianças que realizam proezas e façanhas que outras não conseguem, porém, aquelas que não conseguem realizar algumas façanhas e proezas que outras conseguem, estas mesmas conseguem realizar outras proezas e outras façanhas diferentes que aquelas outras não conseguem. Então, existem crianças com diversas capacidades diferentes. Se aquelas crianças não se destacam, por exemplo, em uma área específica, elas vão se destacar em uma outra área específica, porque o espírito evolui, tá? Existem espíritos que se destacam, por exemplo, na área intelectual, outros espíritos que se destacam, por exemplo, na área esportiva, outros espíritos que se destacam na área artística, outros espíritos que se destacam na área de exatas, outros na área da comunicação, outros na área biológica, outros na área científica, outros na área esportiva. Enfim, existem qualidades diferentes, tá? Nós não podemos, por exemplo, querer comparar, fazer certas comparações entre os seres, principalmente entre as crianças. Devemos tomar muito cuidado, devemos evitar fazer comparações entre uma criança e outra. Inevitavelmente, muitos pais e mães e outras pessoas fazem comparações, né? Aquela outra criança se destaca mais que a outra, aquela criança é mais inteligente que a outra, aquela outra criança consegue fazer aquelas coisas que a outra não consegue, a outra criança consegue se expressar, falar de uma forma mais correta que a outra criança é mais esperta, mais inteligente, a outra criança ela se destaca melhor nos esportes que a outra
aquela outra criança é desengonçada, aquela outra criança é distraída. Enfim, devemos tomar muito cuidado, porque tudo aquilo que nós falamos gera uma consequência, tá? Então, devemos evitar fazer comparações entre as crianças, devemos ter muita sabedoria, devemos ter prudência, responsabilidade, devemos ter cuidado, zelo para cuidar, ensinar, instruir e zelar pelas nossas crianças, tá? Devemos tomar cuidado com certos atos de negligência, tá? Porque a criança, ela vai pensar, raciocinar, sentir e enxergar o mundo diferente dos adultos. Então a reação das crianças é diferente. A criança, por mais inteligente que seja, ela ainda não tem a maturidade e a malícia de um adulto. Então, por isso que muitas vezes, em algumas questões, a criança ela pode chorar, gritar, como um ato de defesa, tá? Já que o sistema nervoso, o cérebro, não está preparado para certas situações de perigo e de risco, a criança então ela pode se comportar de uma forma que o adulto não compreenda. Então, a criança, quando é colocada, por exemplo, sobre alguma situação de estresse, pressão, cobrança, e também em algum momento a qual ela se sinta presa, colocada sobre a parede, a criança ela pode, então, num gesto de defesa, num gesto de sobrevivência, chorar, falar mais alto, ou gritar, ou espernear. E nestas situações, o adulto pode confundir com birra, manha, pirraça, enfim. As crianças, elas fazem realmente birra, manha, pirraça. As crianças fazem isso. É uma forma, uma maneira das crianças conseguirem aquilo que elas querem. Então, elas são inteligentes, tá? As crianças são inteligentes, espertas. Em alguns momentos, elas podem, por exemplo, fazer alguma manha, pirraça, birra, para conseguirem aquilo que querem, como se fosse uma espécie de chantagem, barganha, né? Ou seja, desde pequenas, as crianças já aprendem a manipular, porque são espíritos, tá? E espíritos carregam dentro de si, tá, suas qualidades e seus defeitos. Mas tomemos cuidado, porque muitas crianças que estão agindo de uma forma, por exemplo, mais incisiva, ostensiva, podem não estar fazendo birra, manha ou pirraça. Devemos prestar muita atenção no que a criança quer dizer. Então, o adulto ele precisa ter a paciência, a serenidade, a tranquilidade para entender o que ela quer, ou seja, o que a criança está querendo. Em muitas situações, a criança, às vezes, por timidez, vergonha, acanhamento, ou então por insegurança, medo, ela pode omitir informações e pode também não conseguir expressar aquilo que ela sente, vê, enxerga, quer ou ouviu. Então, a criança, às vezes, ela pode se fechar. Ela se fecha porque os pais não passam confiança. A atitude, o comportamento e a postura de alguns pais com algumas crianças fazem com que muitas delas se fechem, se defendam e procuram então não se abrir. Então, os pais devem ter a consciência, a responsabilidade e o compromisso de agirem da melhor forma, porque os pais estão ali
para educar, ensinar, instruir, amar e zelar pelos seus filhos, já que os pais, antes da criança reencarnar, aceitaram naquele instante encarnatório ou reencarnatório a missão dada e confiada a eles. Ou seja, todos os pais e mães que têm filhos aceitaram terem os seus filhos naquela encarnação presente. Houve o quê? Um acordo. Houve uma programação, um planejamento. E uma criança é um espírito, é um ser vivo, a qual devemos tomar muito cuidado e zelar, ensinar, educar da melhor forma, sempre pautado no amor, né? O amor tem que vir antes de mais nada. E muitos pais precisam priorizar a tolerância, paciência, serenidade e devem buscar entender o cérebro da criança, o universo da criança, como ela enxerga o mundo. Muitos pais não fazem isso, não se colocam no lugar das crianças. Então, a criança, assim como o adulto, merece todo respeito. Deve ser ouvida, né? Toda criança merece ser ouvida. Então, quando a criança estiver chorando, estiver insatisfeita, triste, amedrontada, enfim, quando a criança estiver passando por algum momento ruim, ouça, pergunte à criança o que está ocorrendo, tente se aproximar com amor, tolerância, paz, mansuetude, tente entender o que está acontecendo, tente conquistar a confiança da criança para que ela possa se abrir. Isso deve ser feito com cuidado e cautela, porque a criança ela vai armazenando todos os registros e experiências. E as crianças, elas guardam memórias e lembranças dentro de si que podem gerar muitas consequências no futuro. Então, existem muitos adultos que possuem traumas, fobias, medos, por causa de suas experiências enquanto eram crianças, mais jovens. Devemos tomar muito cuidado. Devemos, por exemplo, identificar certos padrões repetitivos nesta árvore genealógica e cortar o mal pela raiz. Ou seja, o adulto que não teve uma boa educação de seus pais, ele não pode perpetuar esta educação carente que lhe faltou para seus filhos. Ou seja, todo adulto deve identificar certos padrões repetitivos que se perpetuaram numa família de geração a geração e eliminar estes padrões repetitivos no mal para consertar, reparar, transformar certas ações que foram repetidas através de gerações para ações no bem, modificando certos padrões de comportamento para gerar padrões repetitivos no bem. Ou seja, não importa a maneira como o adulto foi tratado pelos seus pais. O mais importante é que este adulto saiba, no momento presente, educar o seu filho da melhor forma. Por exemplo, se um adulto não foi educado da melhor forma pelos seus pais, se um adulto não teve uma boa educação de seus pais, se este adulto sofreu com uma educação mais agressiva por parte de seus pais, ele deve identificar isto, deve remover
isso dentro de si, ou seja, o adulto deve identificar, por exemplo, aquilo que foi passado através de seus pais, absorver aquilo que foi bom, tá? E aquilo que não foi bom, que serviu como experiência, o adulto não deve somatizar, mas o adulto deve absorver tudo aquilo que foi bom para passar para a próxima geração, tá? Ou seja, devemos absorver aquilo que for útil, descartar aquilo que é inútil e acrescentar o que é unicamente o nosso eu mesmo. Ou seja, devemos absorver tudo aquilo que é bom, rejeitar aquilo que não é bom, não é útil, e acrescentar aquilo que faz parte de nossa essência, do nosso eu mesmo, do nosso eu sou. Então, todos os pais que tiveram uma educação mais rígida de seus pais, todos os adultos que são pais, que tiveram uma educação mais austera, rigorosa, rígida e até agressiva, autoritária de seus pais, eles devem evitar perpetuar estes padrões de comportamento, mas eles devem identificar certos padrões de comportamento que foram passados de geração em geração e corrigir, melhorar, aparar, para que a geração futura não sofra da mesma forma como outros sofreram no passado. Ou seja, não é porque alguns pais no passado tiveram um comportamento que se deve manter este mesmo comportamento no momento presente e no futuro, tá? Porque o espírito precisa evoluir, o espírito precisa se aperfeiçoar, aprimorar seus traços, características, seu perfil, seu comportamento, seu temperamento, tá? Então, devemos identificar aquilo que é bom e eliminar aquilo que é mal. Então, os pais, eles devem investir em se modificar para melhor. Porque existem muitos adultos, muitos pais que tiveram uma educação mais rígida, austera, autoritária e até agressiva. E por ter uma educação desta forma, que foi passada pelos seus pais, estes mesmos pais acabam passando o mesmo tipo de educação para seus filhos. Estes pais que receberam uma educação mais agressiva, rígida, taciturna, austera, despótica, né? Uma educação mais agressiva, eles devem identificar e devem eliminar aquilo que foi prejudicial na educação para que não comprometa seus filhos. Então estes pais, eles não devem, não podem, por exemplo, levar como exemplo a educação que tiveram para, então, aplicar em seus filhos. Mas eles podem e devem, por exemplo, levar em consideração tudo aquilo que foi bom, que foi produtivo, que foi benéfico, edificante. E
através destes bons exemplos que tiveram de seus pais, podem sim também servir de referência para ensinar e instruir seus filhos. Porque todos nós cometemos erros, todos nós somos ainda seres imperfeitos, tá? Quando eu digo todos nós, eu digo de uma forma geral, mas não generalizando. Não estou sendo assim extremista e nem radical, mas a grande maioria de todos nós, tá? Cometemos muitos erros repetidos através de várias reencarnações, tá? Todos nós somos ainda seres imperfeitos, né? Todos nós somos seres imperfeitos. Somos espíritos que estamos evoluindo, né? Somos espíritos rumo à perfeição, né? A atingir diferentes graus e níveis de perfeição. Existem espíritos mais evoluídos e iluminados que já conseguiram, por exemplo, eliminar, né, muitos defeitos, muitas falhas, e já conseguiram identificar certos padrões repetitivos do passado, conseguindo eliminá-los. Então existem entre nós muitos espíritos de luz mais evoluídos que já superaram, já conseguiram vencer, né? Muitas paixões terrenas, os instintos selvagens, né, da alma, e também o apego excessivo a certos bens materiais. Enfim, existem muitos espíritos e consciências mais elevadas, né? Espíritos de luz mais evoluídos que já conseguiram superar, né, estas adversidades e mantém um outro padrão de comportamento muito mais elevado, né? Educando, ensinando, instruindo as crianças, né, de uma outra forma, né? Saibam que todos nós podemos cometer erros, né? Todos nós podemos tropeçar, cometer um equívoco, um engano, cair, né? Fazer o descenso. Reconhecer quando nós erramos é uma atitude digna, altruísta e nobre. Então, quando nós reconhecemos que erramos, cometemos um pequeno deslize, tropeçamos, falhamos, caímos, a nossa recuperação ela tende a ser muito melhor. E é muito nobre para um espírito reconhecer quando erra, e admitir um erro é para os grandes, né? Nós podemos identificar o caráter, o perfil psicológico e o temperamento de um indivíduo quando admite que erra, tá? Porque errar é algo natural, faz parte do processo evolutivo. Se o espírito não comete nenhum erro, ele não consegue identificar aquela falha. E quando um espírito identifica alguma falha, quando o espírito identifica algum erro, ele consegue então melhorar, crescer, progredir e evoluir, né? Enfim. Então, quando eu digo sobre os pais, é claro que não estou me referindo a todos, tá? Existem pais que têm um comportamento diferente em detrimento de outros. Existem espíritos que estão em níveis e escalas evolutivas diferentes. Então, esta mensagem, este vídeo, é para todos, mas não é direcionado para todos. Não sei se vocês compreenderam, mas o vídeo é para todos.
Ou seja, o vídeo é útil e importante para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, não é direcionado especificamente para todos, porque existem pais e mães extremamente amorosos que têm um comportamento diferente de outros pais. Eu estou me referindo, tá? Este vídeo aqui, embora seja para todos, e embora eu fale de uma forma em geral, eu estou me referindo àqueles pais e mães que carecem de uma educação exemplar, que são espíritos mais agressivos, espíritos primitivos, espíritos que ainda estão distantes do amor, tá? São espíritos ainda imaturos, espíritos agarrados às paixões terrenas, aos instintos animalescos e selvagens da alma, apegados aos bens materiais, espíritos que ainda não despertaram. São espíritos mais ligados às sombras do que à luz, tá? Porém, existem certas porcentagens e níveis diferentes na classificação dos espíritos, categorizando, por exemplo, cada ser de uma forma diferente, porque existem pais e mães que estão se modificando, melhorando, aumentando o nível e a porcentagem, por exemplo, de sua luz, enquanto outros pais e mães, tá, estão ainda com a porcentagem um pouquinho maior nas trevas. Então, nós vemos, constatamos, ficamos sabendo e temos acesso a várias histórias, notícias e informações sobre alguns pais e alguns filhos, né? Existem pais negligentes, existem pais que não conseguem, por exemplo, ensinar, educar, tratar e cuidar de um filho da forma adequada e correta. Existem pais inexperientes, mas na inexperiência, muitos pais conseguem, por exemplo, aprender, conseguem se modificar, se melhorar e se transformam em ótimos pais. Porém, existem outros pais inexperientes que se esquivam da responsabilidade de serem pais e acabam comprometendo, né, a vida de um filho, por exemplo, né? Existem pais e pais, né? Existem espíritos e espíritos, porque os pais e as mães são espíritos, assim como as crianças são espíritos. Então, volto a dizer aqui, espiritualmente falando, toda criança é um espírito. Quando uma criança reencarna, Deus confiou aquela criança àqueles pais. Então é de suma responsabilidade os pais cuidarem daquela criança da melhor forma, porque é uma vida, é um ser vivo, é um espírito. Então a responsabilidade é muito grande, o compromisso é grande. Então, quando um pai e uma mãe decidem, escolhem terem filhos, precisam assumirem, então, estas responsabilidades, arcar com seus compromissos, tá? E toda criança, antes de reencarnar, escolhe, por exemplo, quem será sua mãe, o seu pai. Todos os espíritos, antes de reencarnarem, escolhem, por exemplo, quem serão seus pais. Salvo algumas exceções, existem casos
Por exemplo, no caso de uma reencarnação compulsória, existem alguns casos, algumas exceções, às quais alguns espíritos reencarnam, por exemplo, em algum lugar, em alguma família. Então, é informado aquele espírito, por exemplo, sobre aquele planejamento, aquela programação encarnatória. Então, em alguns casos raros, em algumas situações, em algumas exceções, alguns espíritos precisam reencarnar em algum lugar, em algum local, em uma família determinada, sem que eles tenham escolhido, por determinação divina. Por exemplo, por um planejamento divino. Existe por trás de tudo isso uma engenharia divina, porque em alguns casos, em algumas raras exceções, os espíritos não escolhem. Eles precisam passar, por exemplo, por aquela experiência, a fim de progredirem e evoluírem. Então, existem provas, testes, expiações, quitação de dívidas, débitos, processos kármicos. Tudo isso está atrelado, tá? Quando existe, então, o processo reencarnatório, tá? Não é uma regra, tá? Existem casos e casos. Então, a reencarnação, ela é feita pelos espíritos benfeitores da luz, mas a reencarnação também pode ser planejada e programada pelos seres trevosos, tá? Então, existem, por exemplo, espíritos da luz que reencarnam, e existem espíritos das trevas que reencarnam. Então, tanto os espíritos da luz como os das trevas preparam as reencarnações. Quando um espírito da luz reencarna, e a reencarnação é feita pela luz, pode ser que as trevas tentem impedir, atrapalhar e comprometer, por exemplo, a reencarnação daquele ser da luz. E é por isso que muitos seres da luz são perseguidos pelos seres trevosos. Quando um ser das trevas reencarna, e a reencarnação é programada pelas trevas, durante sua encarnação, a luz pode fazer com que aquele ser das trevas se transforme, se modifique para melhor. Então, a luz tentará resgatar aquele espírito trevoso para a luz. Quando uma criança reencarna, nasce, é de suma responsabilidade que os pais tentem, ao máximo, educar da melhor forma. Porque aquela criança que reencarna, ela pode ser um espírito da luz ou das trevas. Como a criança ainda é pequena, alguns pais poderão ter dificuldade para identificar e diferenciar. Mas não importa. O mais importante é ensinar, tratar e cuidar com o máximo de amor. Se aquela criança for um espírito da luz, com certeza ela manifestará e expressará seus atributos divinos, suas qualidades e virtudes. E muitos perceberão, porque a criança fará coisas maravilhosas, se destacando então pelos seus feitos. Agora, se aquela criança for um espírito trevoso, ela poderá demonstrar, por exemplo, através de seu comportamento,
algumas atitudes que chamaram a atenção dos pais e de outros. Então, os pais devem ficar atentos e é dever dos pais educar, ensinar e instruir aquela criança. Porque se aquela criança for um espírito trevoso, os pais poderão reeducar, reabilitar, recuperar, ensinar, instruir aquele espírito trevoso, porque todo espírito trevoso é doentio. Por que é doentio? O espírito trevoso, com a sua consciência ainda adormecida, não esclarecida, acaba adoecendo. Então, as consciências adormecidas, menos esclarecidas e doentias por causa da influência trevosa, elas precisam de muito amparo, precisam de amor, precisam de esclarecimento e orientação. E muitos espíritos trevosos podem se reabilitar, por exemplo, através de uma educação exemplar de seus pais. Educando as crianças da melhor forma, aquele espírito ele pode se recuperar, aquele espírito ele pode se reabilitar, ou seja, aquele espírito trevoso ele poderá amolecer o seu coração, se aquebrantar, e através da educação exemplar de seus pais, pautadas no amor, aquele espírito trevoso passará então a aprender com os pais sobre o amor. E aquele espírito trevoso, no esquecimento, né, ele então poderá palmilhar outros caminhos mais prósperos. E quando um espírito evolui e adquire alguns níveis, degraus em sua escala evolutiva, já é uma conquista muito importante, tá? Então, as crianças, elas devem ser tratadas da melhor forma. Porque se aquele espírito daquela criança for um espírito trevoso, é possível que os pais consigam, por exemplo, orientar, esclarecer, recuperar, tratar e curar aquele espírito doentio. Agora, se os pais não souberem educar, se os pais negligenciarem a educação de um filho, se este filho for um espírito trevoso e os pais não conseguirem educar o filho da forma correta, poderão comprometer a vida daquela criança ainda mais. Ou seja, aquele espírito trevoso perderá uma oportunidade de progredir, evoluir, porque os pais não conseguiram educar da forma correta. O desafio é grande, o desafio é supremo, mas os pais, eles devem investir na educação de seus filhos, procurando ajuda. Existem muitos profissionais extremamente competentes, mas devemos entender que, além do aspecto físico, comportamental, mental, existe também um aspecto espiritual, tá? Tomem cuidado com que os seus filhos assistem, acessam, vejam ou leiam. Muitas crianças estão sendo manipuladas pelas trevas, tá? Então, as trevas estão de olho nas crianças. Tomem cuidado com as crianças, zelem pelas crianças. Existem muitos meios de comunicação, canais, fontes diferentes na internet
né? Redes sociais, enfim, vídeos, conteúdos e toda espécie de entretenimento, jogos também. Existem muitas armadilhas, ciladas e tramas das trevas para desvirtuarem estas crianças. O que está sendo ensinado, o que está sendo propagado, o que está sendo disseminado por muitos meios de comunicação, mídia, jogos, vídeos, conteúdos, informações, prestem atenção, porque as trevas não brincam em serviço. Muitas crianças estão sendo manipuladas pelas trevas através de comandos hipnóticos. As crianças têm a proteção espiritual, tá? As crianças têm o amparo e o respaldo da espiritualidade da luz. Porém, as crianças podem, em algum momento, sofrer a interferência das trevas. E tudo é um teste. Um teste que também é feito para despertar muitos pais. Tá? Muitos testes são feitos porque são permitidos. Então, a espiritualidade da luz, através da permissão e autorização de Deus, também permite, em algumas vezes, a interferência e intromissão das trevas para testar algumas consciências de alguns pais. Então, tome cuidado. Existem muitos conteúdos perniciosos, pérfidos, vis na internet, colocando em risco, em perigo muitas crianças, tá? Existem coisas por aí que são abomináveis, imundas, sujas. Mães, mulheres grávidas praticando coisas ilícitas, promíscuas, lascivas, onde a cupidez, felonia, lascividade, promiscuidade podem comprometer muitas consciências e também espíritos que estão ligados ao ventre da mãe. Porque, por incrível que pareça, muitas mães grávidas participam de atos imundos, colocando em risco, então, aquele espírito que está alocado em seu ventre materno, comprometendo, então, a si mesmo e também a criança que vai nascer, porque as energias ali estão sendo depauperadas e exauridas de forma tenebrosa. Em suma, os testes estão verificando cada um de nós. Os testes, as provas, têm a finalidade de averiguar a capacidade, a condição e o nível evolutivo de cada um. E o alvo das trevas são as crianças. Então tome muito cuidado com as crianças. Pais devem ficar atentos, porque existem muitos crimes, abusos, violência e outros tipos de delitos abusivos, as quais acometem muitas crianças. Então, os pais devem ficar atentos, de olho, porque as trevas querem enfraquecer, aterrorizar, amedrontar e prejudicar muitas consciências, atacando as crianças.
prestem atenção no comportamento das crianças e tentem conversar com elas da melhor forma, identificando possíveis perigos, riscos e também outros problemas. Porque com certeza é possível se evitar muitos dissabores. Então, meus amados irmãos, meus queridos